Finja ser minha esposa, ou eu morro esta noite. As palavras saíram em um sussurro desesperado, carregadas de uma urgência que fez o coração de Marina parar por um instante. Ela estava ali, na entrada lateral do Hospital da Misericórdia de Salvador, sob a chuva fina da madrugada de junho, segurando sua bolsa de enfermeira com mãos trêmulas, quando aquele homem apareceu cambaleando das sombras. O sangue escorria por entre seus dedos enquanto pressionava o lado esquerdo do abdômen, e seus olhos castanhos, mesmo nublados pela dor, suplicavam com uma intensidade que cortava mais fundo que qualquer lâmina. Marina Tavares, de 27 anos, enfermeira há 5, jamais imaginara que aquela noite de plantão terminaria com um pedido tão absurdo quanto perigoso vindo de um completo estranho ferido. Este é o relato de como uma mentira nascida do desespero se transformou em algo muito maior do que ambos poderiam imaginar. Uma história sobre segredos que destroem famílias, sobre honra que custa sangue e sobre um amor que floresceu exatamente onde não deveria existir. Entre as paredes coloniais de uma fazenda de cacau no interior da Bahia e os corredores do hospital mais antigo de Salvador, Marina e aquele homem misterioso descobrirão que, às vezes, a única maneira de sobreviver é confiar em alguém que você acabou de conhecer, mesmo quando tudo ao seu redor grita que é loucura. Antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Aquele homem à sua frente não era qualquer pessoa. Mesmo ferido, mesmo pálido e tremendo, era impossível não notar a postura aristocrática, o terno de linho fino agora manchado de sangue, o relógio de ouro no pulso. Marina havia crescido pobre demais para não reconhecer riqueza quando a via, e aquele homem praticamente exalava privilégio por cada poro. Por favor, preciso que me ajude agora. A voz dele saiu mais fraca, e Marina viu suas pernas começarem a ceder. Instintivamente largou a bolsa e correu para ampará-lo antes que caísse no chão molhado. O corpo dele era pesado, mas ela era acostumada a segurar pacientes. O cheiro de sangue fresco invadiu suas narinas, misturado com um perfume caro de sândalo e cedro. O senhor precisa de um médico imediatamente, disse Marina, tentando arrastá-lo em direção à entrada do hospital. Vou chamar ajuda agora mesmo. Precisa parar esse sangramento antes que seja tarde demais. Não. A reação dele foi violenta, suas mãos agarrando os braços dela com força surpreendente para alguém tão ferido. Não pode me levar para dentro. Não pode chamar ninguém. Se descobrirem que estou aqui, vão me matar antes do amanhecer. Por favor, escute o que tenho a dizer primeiro. Marina sentiu o medo apertar seu estômago. Aquilo estava completamente errado. Um homem ferido, sangrando, pedindo para não receber atendimento médico? Todas as suas luzes de alerta mental estavam acesas, gritando para que ela saísse correndo dali. Mas havia algo nos olhos dele, uma sinceridade desesperada que a fez hesitar. Quem é o senhor? O que aconteceu? Quem quer matá-lo? Perguntou Marina, mantendo a voz baixa, mas firme. E por que diabos está me pedindo para fingir ser sua esposa? Ele respirou fundo, cada inspiração claramente dolorosa, e disse com uma urgência que não deixava espaço para dúvidas. Meu nome é Felipe Andrade Sampaio, sou o barão de Cachoeira Grande. E se meu tio descobrir que ainda estou vivo após o que acabou de fazer, ele vai terminar o trabalho que começou esta noite. Marina sentiu o mundo girar levemente ao ouvir aquele nome. Barão de Cachoeira Grande. Todo baiano conhecia aquela família. Os Sampaio eram donos da maior fazenda de cacau da região sul da Bahia, com terras que se estendiam por quilômetros e uma fortuna construída ao longo de gerações. Ela havia visto o nome nos jornais algumas vezes, sempre em páginas sociais que jamais leria com atenção, mas o suficiente para saber que estava diante de alguém extremamente poderoso e rico. O senhor foi baleado? Perguntou Marina, forçando-se a focar no que importava naquele momento. Manter aquele homem vivo. Preciso ver a ferida. Preciso estancar o sangue. Ou o senhor vai morrer aqui mesmo, não importa quem seja. Felipe assentiu fracamente, permitindo que ela o ajudasse a sentar-se encostado na parede úmida do beco lateral do hospital. Marina ajoelhou-se ao lado dele, suas mãos treinadas já abrindo a camisa ensanguentada para avaliar o dano. A ferida estava no lado esquerdo do abdômen, um corte profundo que parecia ter sido feito com faca, não bala. O sangramento era constante, mas não jorrando.
o que significava que, provavelmente, nenhuma artéria principal havia sido atingida, mas ele estava perdendo sangue rápido demais. Não foi bala, disse Marina, já tirando o xale que usava sobre o uniforme de enfermeira e rasgando-o para fazer um curativo improvisado. Foi uma faca. E pelo ângulo, quem fez isso sabia exatamente o que estava fazendo. Mais alguns centímetros para a direita e teria perfurado órgãos vitais. Meu tio Augusto sempre foi meticuloso em tudo que faz, murmurou Felipe, os olhos se fechando brevemente pela dor quando Marina pressionou o tecido contra a ferida. Ele me atacou na biblioteca da fazenda durante o jantar. Pensou que eu morreria ali mesmo. Consegui fugir e dirigi até aqui, mas não posso entrar no hospital oficialmente. Marina trabalhava rapidamente, suas mãos fazendo o curativo temporário, enquanto sua mente processava aquela história absurda. Um barão sendo atacado pelo próprio tio na biblioteca da fazenda de família. Parecia coisa de romance barato, mas o sangue nas mãos dela era real demais, e o medo nos olhos dele também. Por que seu tio quer matá-lo? Perguntou Marina, amarrando o último nó do curativo improvisado. E mais importante, por que está me pedindo para fingir ser sua esposa? Isso não faz o menor sentido. Felipe abriu os olhos, focando nela com uma intensidade que a fez sentir-se exposta sob aquele olhar. Ele a estudava como se estivesse tentando decidir se podia confiar nela com a verdade completa. Marina segurou o olhar dele, recusando-se a desviar, e finalmente ele suspirou. Minha esposa verdadeira morreu há 3 anos em um acidente de carruagem, começou Felipe, a voz carregada de uma dor antiga que não tinha nada a ver com a ferida física. Desde então, sob as leis de sucessão da minha família, se eu morrer sem herdeiros diretos, o título de barão e todas as propriedades passam automaticamente para o parente masculino mais próximo, que é meu tio Augusto. Marina começava a entender a lógica doentia por trás daquilo tudo. Era sobre dinheiro e poder, como sempre era quando pessoas ricas se matavam entre si. Ela havia visto o suficiente no hospital para saber que os ricos não eram diferentes dos pobres quando se tratava de ganância. Apenas tinham mais recursos para transformar essa ganância em violência. Mas se o senhor se casar novamente, continuou Marina, terminando o raciocínio dele, então sua esposa herdaria tudo se você morresse, e seu tio não ganharia nada. Exatamente, confirmou Felipe, e algo como esperança brilhou em seus olhos castanhos. Se eu aparecer casado, Augusto perde completamente o motivo para me matar. Ele pode ser ganancioso e violento, mas não é estúpido. Não vai arriscar ser preso por homicídio se não houver nada a ganhar com minha morte. Marina se afastou um pouco, limpando as mãos no que restava do xale. Aquilo era loucura completa. Ela era uma enfermeira que ganhava salário mínimo, morava em um quartinho alugado no bairro da Liberdade e mal tinha dinheiro para comer no fim do mês. E esse homem estava lhe pedindo para fingir ser a esposa de um barão, entrar em uma fazenda de cacau, onde alguém já havia tentado matá-lo uma vez, e confiar que sua presença seria suficiente para impedir outro ataque. Isso é completamente insano, disse Marina em voz alta, balançando a cabeça. O senhor precisa ir à polícia, denunciar seu tio, pedir proteção. Não pode simplesmente aparecer com uma esposa falsa e esperar que tudo se resolva. A polícia local é controlada pelo Sampaio há gerações, respondeu Felipe com amargura. Metade dos delegados jantam na minha mesa, a outra metade na do meu tio. Não há justiça verdadeira lá, apenas lealdades compradas. Se eu for à polícia, Augusto saberá em 1 hora e encontrará outra maneira de me eliminar. Marina olhou para aquele homem ferido, encostado na parede suja de um beco, e viu não apenas um aristocrata desesperado, mas também alguém completamente sozinho no mundo. Sem esposa, sem filhos, sem poder confiar nem mesmo nas instituições que supostamente deveriam protegê-lo. Era uma solidão que ela conhecia bem, embora de tipo diferente. E por que eu? Por que não procura alguma mulher da sua classe social, alguém que realmente faria sentido como sua esposa? Perguntou Marina, cruzando os braços sobre o peito. Olhe para mim, Sr. Felipe. Sou enfermeira, pobre, negra. Ninguém vai acreditar que um barão se casaria comigo. Felipe a olhou de cima a baixo, mas não havia julgamento em seus olhos, apenas uma avaliação prática. Exatamente por isso escolhi você, disse ele. Augusto e todos os outros esperam que eu me case com alguma herdeira da alta sociedade baiana,
Alguém que traga mais terras ou conexões políticas. Uma enfermeira do Hospital da Misericórdia. Isso é tão inesperado, tão fora do padrão, que vai pegá-los completamente de surpresa. Marina não sabia se ficava ofendida ou impressionada com a lógica fria dele. Havia uma verdade brutal naquilo. Ela era exatamente o tipo de pessoa que a alta sociedade jamais esperaria ver ao lado de um barão. E talvez fosse exatamente por isso que o plano poderia funcionar. Além disso, continuou Felipe, sua voz ficando mais fraca, preciso de alguém que saiba cuidar de ferimentos. Não posso ir a um hospital, não posso chamar médicos que sejam conhecidos da família. Você tem as habilidades que eu preciso para sobreviver aos próximos dias enquanto essa ferida cicatriza. Marina mordeu o lábio inferior, pensando rapidamente. Ela deveria dizer não. Deveria chamar segurança, deixar que lidassem com aquele homem louco e voltar para sua vida simples e segura. Mas havia algo naquela situação toda que a puxava, uma chance de escapar, mesmo que temporariamente, da rotina sufocante que havia se tornado sua vida. O que eu ganho com isso? Perguntou Marina diretamente, decidindo que se ia considerar aquela insanidade, pelo menos seria honesta sobre suas motivações. Você quer que eu arrisque minha vida, minta para pessoas poderosas e finja ser quem não sou. O que você está oferecendo em troca? Felipe sorriu pela primeira vez, um sorriso fraco, mas genuíno, que transformou completamente seu rosto. Mesmo ferido e pálido, ele era bonito de uma maneira que Marina não havia notado antes, com aqueles olhos castanhos que pareciam ver através dela. Dinheiro, respondeu Felipe sem rodeios. Quanto você ganha por mês como enfermeira? 2 salários mínimos? 3 nos meses bons? Vou pagar 100 vezes isso em dinheiro vivo assim que essa situação se resolver. Suficiente para você comprar uma casa, abrir seu próprio consultório ou simplesmente não ter que trabalhar pelos próximos 10 anos se não quiser. Marina sentiu o ar faltar em seus pulmões. 100 vezes seu salário. Ela mal conseguia imaginar quanto dinheiro era aquilo. Seria suficiente para mudar completamente sua vida, para dar a seus pais velhos uma velhice digna, para nunca mais ter que escolher entre pagar aluguel ou comprar comida. E se você morrer antes de me pagar? Perguntou Marina, forçando-se a ser prática. Se seu tio conseguir te matar de qualquer jeito, eu fico sem nada, e ainda por cima envolvida em toda essa confusão. Por isso vamos fazer um contrato, disse Felipe, tentando alcançar o bolso interno do paletó, mas gemendo de dor com o movimento. Marina se aproximou e tirou o que ele buscava, uma carteira de couro fino. Tem dinheiro aí dentro, continuou ele, 15 mil reais em espécie. Considere um adiantamento pela sua ajuda esta noite. O resto vem quando tudo terminar. Marina abriu a carteira com mãos trêmulas e realmente havia um maço grosso de notas de 100 reais. 15 mil reais. Mais dinheiro do que ela ganhava em um ano inteiro de trabalho. Era real. Tudo aquilo era completamente, insanamente real. Quanto tempo duraria essa farsa? Perguntou Marina, guardando a carteira no bolso do uniforme antes que pudesse mudar de ideia. Uma semana? Um mês? Preciso saber no que estou me metendo. No máximo 3 semanas, respondeu Felipe. Tempo suficiente para essa ferida cicatrizar, para eu me recuperar fisicamente e para Augusto entender que o jogo mudou. Depois disso, podemos anunciar discretamente que o casamento não deu certo. Você volta para sua vida com o dinheiro prometido e eu busco outra solução de longo prazo. 3 semanas fingindo ser a esposa de um barão, vivendo em uma fazenda de cacau, cercada por pessoas que poderiam ser perigosas. Marina sabia que era loucura, sabia que deveria recusar. Mas quando pensou em voltar para seu quartinho apertado, para os plantões intermináveis, para a vida que não ia a lugar nenhum, as palavras que saíram de sua boca foram outras. Está bem, disse Marina, surpreendendo-se com a firmeza em sua própria voz. Vou fazer isso. Vou fingir ser sua esposa por 3 semanas. Mas temos que estabelecer regras claras agora, enquanto o senhor ainda está consciente o suficiente para concordar com elas. Felipe assentiu, claramente aliviado, e Marina viu a tensão deixar seus ombros. Diga as regras, murmurou ele. Vou concordar com qualquer coisa que seja razoável. Primeiro, disse Marina, levantando um dedo, nada de toques inapropriados. Podemos fingir afeto em público se necessário, mas, em particular, você mantém distância. Segundo, ela levantou outro dedo.
Me conta tudo sobre sua família, sobre a fazenda, sobre qualquer coisa que eu precise saber para fazer essa farsa funcionar. Não quero ser pega de surpresa. E terceiro, Marina o encarou seriamente. Se em algum momento eu sentir que minha vida está em perigo real, eu vou embora. E você não tenta me impedir. Concordo? Felipe estendeu a mão, mesmo com o esforço claramente doendo, e Marina a apertou, selando aquele acordo insano. Concordo com tudo, disse ele. E obrigado, Marina. Você está salvando minha vida esta noite de mais maneiras do que imagina. Não me agradeça ainda, respondeu Marina, já se levantando e olhando ao redor. Primeiro preciso cuidar dessa ferida direito, e você precisa de um lugar seguro para passar a noite. Não pode dirigir nesse estado, e não podemos ir para minha casa porque é pequena demais e os vizinhos vão fazer perguntas. Tenho um apartamento no centro de Salvador, disse Felipe, tirando um molho de chaves do bolso. Ninguém da família sabe sobre ele. Comprei há anos como refúgio pessoal. Podemos ir para lá, fica a 10 minutos daqui de carro. Marina pegou as chaves, ajudou Felipe a se levantar e juntos cambalearam até onde ele havia estacionado o carro, um sedã preto e luxuoso que parecia custar mais do que tudo que Marina possuía junto. Ela nunca havia dirigido um carro tão caro, mas não era hora de ter medo. Acomodou Felipe no banco do passageiro, ajustou o banco do motorista e partiu em direção ao endereço que ele lhe deu. O apartamento ficava em um prédio elegante na Avenida 7 de Setembro, com porteiro uniformizado que claramente conhecia Felipe e não fez perguntas ao vê-lo chegar apoiado em Marina. Boa noite, Barão Sampaio, disse o homem apenas, abrindo a porta e chamando o elevador. O elevador os levou até o 8º andar e Felipe a guiou até a porta do apartamento 803. Dentro, Marina encontrou um espaço surpreendentemente simples para alguém tão rico. Havia móveis de qualidade, sim, mas nada ostensivo. Uma estante cheia de livros, quadros de artistas locais nas paredes, um sofá confortável diante de uma janela com vista para a Baía de Todos os Santos. Parecia um lugar onde alguém realmente vivia, não apenas exibia riqueza. Vou precisar de água fervida, toalhas limpas, álcool se tiver, e uma agulha e linha, disse Marina, já guiando Felipe até o sofá. Essa ferida precisa de pontos adequados e eu preciso limpá-la direito antes que infeccione. Tem tudo isso no armário do banheiro, murmurou Felipe, deixando-se cair no sofá com um gemido. E Marina, obrigado novamente. Sei que isso é loucura. Sei que estou pedindo muito. Mas você é a primeira pessoa em anos que sinto que posso realmente confiar. Marina não respondeu. Apenas foi até o banheiro buscar os materiais. Enquanto colocava água para ferver na cozinha moderna e impecavelmente limpa, ela se permitiu um momento de pânico silencioso. O que diabos havia acabado de fazer? Concordara em fingir ser esposa de um barão, se envolver em intrigas familiares perigosas, tudo por dinheiro. Mas quando olhou para o maço de notas em seu bolso, lembrou-se de por que havia aceitado. Às vezes, a única saída da pobreza era arriscar tudo. Durante as próximas 2 horas, Marina trabalhou em silêncio, limpando a ferida de Felipe com a mesma precisão que usava no hospital, dando pontos firmes mas cuidadosos, enfaixando adequadamente. Ele não reclamou, apenas cerrou os dentes e deixou que ela fizesse seu trabalho. Quando terminou, estava pálido como papel, mas o sangramento havia parado completamente. Você vai ficar bem, disse Marina, lavando as mãos na pia da cozinha. A ferida é profunda, mas limpa. Desde que você não faça movimentos bruscos pelos próximos dias e tome os antibióticos que vou conseguir para você, deve cicatrizar sem problemas maiores. Teve sorte. Mais alguns centímetros para o lado e estaríamos tendo uma conversa muito diferente agora. Sorte não é a palavra que eu usaria para descrever ser esfaqueado pelo próprio tio, respondeu Felipe com humor amargo, mas aceitou o copo d'água e os analgésicos que Marina lhe ofereceu. Mas entendo o que quer dizer. E sim, tive muita sorte de você estar saindo do hospital naquele momento exato. Marina sentou-se na poltrona em frente ao sofá, finalmente permitindo-se relaxar um pouco. A adrenalina que a havia mantido funcionando até agora começava a diminuir, e ela sentia o cansaço do plantão de 12 horas mais toda aquela loucura pesando em seus ossos. Agora precisa me contar tudo, disse Marina, cruzando as pernas e olhando Felipe seriamente.
Sobre sua família, sobre a fazenda, sobre quem são as pessoas que vou ter que enganar. Se vamos fazer isso funcionar, não posso cometer erros estúpidos por falta de informação. Felipe assentiu e começou a falar, sua voz cansada, mas clara. A fazenda Cachoeira Grande existe há 150 anos, começou ele. Foi fundada pelo meu tataravô durante o auge do ciclo do cacau na Bahia. Hoje temos 2.000 hectares de plantação, empregamos 200 pessoas e produzimos cacau orgânico de alta qualidade que exportamos para toda a Europa. Marina ouvia atentamente, memorizando cada detalhe. Ela precisava conhecer aquele mundo no qual estava prestes a entrar, mesmo que temporariamente. Meu pai morreu há 10 anos de ataque cardíaco, continuou Felipe. Eu tinha 25 anos e herdei tudo. O título, as terras, os negócios. Foi difícil no começo, mas aprendi rápido. Casei-me aos 28 com Beatriz, filha de outro fazendeiro de cacau. Foi um casamento arranjado inicialmente, mas nós nos apaixonamos de verdade. Ela morreu 3 anos depois, em um acidente de carruagem durante uma tempestade. A dor na voz dele era real e antiga, e Marina sentiu uma pontada de simpatia. Ela conhecia a perda. Havia perdido seu irmão mais novo para a violência urbana 5 anos atrás, e a ferida nunca havia cicatrizado completamente. Meu tio Augusto é o irmão mais novo do meu pai, prosseguiu Felipe. Sempre foi amargo por ter nascido segundo, por nunca herdar nada substancial. Meu pai tentou ajudá-lo, deu-lhe um cargo administrativo na fazenda, uma casa na propriedade, mas nunca foi suficiente. Augusto sempre quis tudo, e agora ele acha que pode ter tudo se você morrer, completou Marina. Que família adorável você tem, Barão Sampaio. Felipe deu uma risada seca. Chame-me de Felipe quando estivermos a sós, disse ele. E sim, minha família tem seus problemas. Augusto tem 2 filhos, Rodrigo, de 32 anos, que administra a parte financeira da fazenda, e Juliana, de 28, que é casada com um empresário de Ilhéus e raramente aparece. Rodrigo é basicamente uma cópia do pai, ganancioso e sem escrúpulos. Juliana é diferente, mais humana, mas lealdades familiares a mantêm do lado deles. Marina anotou mentalmente os nomes e idades. Rodrigo seria alguém para ter cuidado. Juliana talvez pudesse ser uma aliada, dependendo das circunstâncias. Também tem Dona Eulália, a governanta da casa principal, continuou Felipe. Ela trabalha para minha família há 40 anos, conheceu meu pai quando era criança e é completamente leal ao Sampaio. Não a linha de sucessão especificamente, mas a família como um todo. Ela vai aceitar você como minha esposa se eu disser que é verdade, mas vai observar tudo com olhos de águia. Mais alguém que eu precise conhecer? Perguntou Marina, começando a sentir o peso de quantas pessoas ela teria que enganar. Os trabalhadores da fazenda são boas pessoas em sua maioria, disse Felipe pensativamente. Muitos têm famílias que trabalham lá há gerações. Eles me respeitam porque trato todos com justiça e pago salários decentes. Augusto os trata como peças substituíveis. Então você terá a simpatia deles naturalmente, só por estar ao meu lado. Marina assentiu, sentindo-se ligeiramente melhor em saber que não seria hostilizada por todos na fazenda. Mas ainda havia uma pergunta crucial que precisava fazer. E o que exatamente vamos dizer sobre como nos conhecemos? Perguntou Marina. Pessoas vão fazer perguntas. Vão querer saber a história do nosso romance. Precisamos ter uma versão consistente. Felipe pensou por um momento, e Marina viu a mente afiada dele trabalhando mesmo através da dor e do cansaço. Vamos dizer que nos conhecemos há 6 meses, quando eu fui ao Hospital da Misericórdia para uma consulta de rotina, sugeriu ele. Você era a enfermeira que me atendeu. Conversamos, houve uma conexão imediata e começamos a nos ver discretamente. Isso explica por que ninguém sabia sobre mim, disse Marina, seguindo o raciocínio. Você manteve o relacionamento em segredo porque ainda estava de luto pela Beatriz e não queria que a sociedade julgasse. Exatamente, concordou Felipe. E decidimos nos casar agora, porque eu percebi que a vida é curta demais para esperar a aprovação dos outros, especialmente depois de quase morrer em um acidente. Um acidente, repetiu Marina. Vamos dizer que você teve um acidente. Que tipo de acidente justifica essa ferida? Queda das escadas da biblioteca da fazenda, disse Felipe imediatamente. Escorreguei nos degraus de mármore, caí e bati em uma mesa de canto de metal.
Explica a ferida de faca sem levantar suspeitas de que alguém me atacou. Marina assentiu lentamente. Era uma história plausível, desde que ninguém examinasse a ferida de perto o suficiente para perceber que o ângulo era errado para uma queda. Mas se Felipe mantivesse a ferida coberta e ela administrasse os cuidados, poderiam fazer funcionar. "E quando vamos para essa fazenda?" perguntou Marina, olhando pela janela e vendo que o céu começava a clarear com as primeiras luzes da aurora. "Preciso avisar no hospital que não vou trabalhar, pegar algumas roupas na minha casa." "Amanhã à tarde", respondeu Felipe. "Hoje você descansa, pega suas coisas, se prepara. Eu também preciso de pelo menos um dia para recuperar forças antes de enfrentar minha família. E precisamos nos casar oficialmente antes de irmos." Marina o encarou atordoada. "Casar oficialmente? Pensei que era só uma farsa, uma mentira que contaríamos." "Precisa ser legal", disse Felipe seriamente. "Se Augusto suspeitar que é farsa, vai contestar. Precisamos de uma certidão de casamento real registrada em cartório. Tem um advogado de confiança em Salvador que pode acelerar todo o processo discretamente. Podemos fazer isso amanhã de manhã." Marina sentiu a realidade daquilo tudo bater ainda mais forte. Ela ia realmente se casar legalmente com um homem que conhecia há apenas algumas horas. Era loucura. Era ilegal, provavelmente. Mas também era sua única chance de escapar da vida que a sufocava. "Está bem", disse Marina finalmente. "Vamos fazer isso do jeito certo então. Mas depois das 3 semanas, anulamos o casamento. Sem complicações, sem dramas." "Sem complicações", concordou Felipe, estendendo a mão novamente. E Marina a apertou, selando mais uma vez aquele pacto impossível. "Você pode dormir no quarto", disse Felipe, apontando para o corredor. "Eu fico aqui no sofá. Não estou em condições de ir para lugar algum mesmo." Marina não discutiu. Estava exausta demais. Seguiu para o quarto, que era simples, mas confortável, com uma cama de casal coberta por lençóis brancos impecáveis. Tirou os sapatos, deitou-se totalmente vestida e, apesar de toda a adrenalina e medo ainda correndo em suas veias, adormeceu em minutos. Quando acordou, o sol estava alto no céu e Marina levou alguns segundos para lembrar onde estava. O apartamento de Felipe, o acordo insano, o casamento que aconteceria hoje. Ela sentou-se na cama, olhou suas mãos que ainda tinham traços de sangue sob as unhas, mesmo depois de lavá-las, e se perguntou se havia enlouquecido completamente. Mas então pensou no dinheiro em seu bolso. Pensou em como sua mãe trabalhava limpando casas até os ossos doerem. Pensou em como seu pai vendia cocadas na praia sob o sol escaldante, apesar da idade avançada. Pensou em todas as vezes que teve que escolher entre comer ou pagar uma conta, e soube que não havia enlouquecido. Estava apenas fazendo o que precisava ser feito para sobreviver e talvez, só talvez, ter uma vida melhor. Marina saiu do quarto e encontrou Felipe acordado no sofá, pálido, mas visivelmente mais forte do que na noite anterior. Ele estava ao telefone, falando baixo em tom urgente, e desligou quando a viu. "Bom dia", disse ele, tentando sorrir, mas fazendo uma careta de dor com o movimento. "Meu advogado vai nos encontrar no cartório às 3 da tarde. Temos tempo para você ir em casa, pegar suas coisas, avisar sua família do que for necessário." "Minha família não pode saber a verdade", disse Marina imediatamente. "Vou dizer que conheci alguém, que estamos nos casando rapidamente e que vou passar umas semanas na fazenda dele. Minha mãe vai achar estranho, mas não vai questionar muito se eu parecer feliz." Felipe assentiu compreensivo. "Menos pessoas souberem a verdade, melhor." "E Marina, peguei isto para você", disse ele apontando para várias sacolas de lojas caras no chão ao lado do sofá. "Roupas adequadas para uma baronesa. Não podemos ter você chegando na fazenda com roupas de enfermeira." Marina abriu as sacolas, atordoada. Havia vestidos de linho fino, blusas de seda, saias elegantes, até sapatos de couro macio, tudo em seu tamanho, como se Felipe tivesse adivinhado perfeitamente suas medidas. "Como você conseguiu tudo isso?" perguntou Marina, tocando o tecido macio de um vestido azul claro. "Tenho uma assistente pessoal em Salvador que cuida dessas coisas", explicou Felipe. "Liguei para ela esta manhã cedo, dei suas medidas aproximadas e ela providenciou tudo. Ela é extremamente discreta e absolutamente leal. Não vai fazer perguntas nem contar para ninguém."
Marina pegou uma das blusas, sentindo o peso da seda entre os dedos. Era mais cara do que tudo em seu guarda-roupa junto. Era o tipo de roupa que ela via em manequins de lojas chiques, mas nunca imaginava vestindo. E agora teria um guarda-roupa inteiro daquilo. Vou me trocar e ir para casa então, disse Marina, pegando um conjunto simples, mas elegante das sacolas. Volto aqui ao meio-dia para irmos ao cartório? Perfeito, concordou Felipe. E Marina, tome isso, disse ele, entregando-lhe um cartão de crédito preto. Se precisar comprar qualquer coisa, use, sem limite. Você precisa parecer uma baronesa a partir de agora, então não economize. Marina pegou o cartão com mãos trêmulas. Nunca havia segurado um pedaço de plástico que representasse tanto poder financeiro. Era ao mesmo tempo emocionante e aterrorizante. Ela se trocou rapidamente no banheiro, colocando a blusa de seda bege e a saia de linho marrom que caíam perfeitamente em seu corpo. Quando se olhou no espelho, mal reconheceu a mulher que a encarava de volta. Estava diferente. Não era mais a enfermeira cansada com olheiras profundas. Era alguém que poderia realmente ser confundida com uma mulher da alta sociedade, se ninguém olhasse muito de perto. Marina prendeu o cabelo crespo em um coque elegante, passou um batom discreto que encontrou em sua bolsa e saiu do banheiro. Felipe a olhou de cima a baixo quando ela entrou na sala e algo brilhou em seus olhos que Marina não conseguiu identificar. Você está perfeita, disse ele simplesmente. Ninguém vai duvidar que é minha esposa quando te virem assim. Marina sentiu o calor subir em suas bochechas com o elogio, mas o afastou. Aquilo era negócio, não romance. Ela não podia esquecer disso. Volto logo, disse ela, pegando sua bolsa velha que parecia completamente inadequada agora com aquela roupa nova. Marina? Chamou Felipe quando ela estava quase na porta. Ela se virou e ele continuou. Obrigado novamente. Por tudo. Sei que não sou a pessoa mais fácil de confiar, especialmente dadas as circunstâncias, mas prometo que vou fazer valer a pena para você. Marina apenas assentiu e saiu, pegando um ônibus que a levaria de volta ao seu bairro. Enquanto o veículo lotado sacudia pelas ruas de Salvador, ela olhava pela janela e pensava em como sua vida havia mudado radicalmente em menos de 12 horas. Ontem de manhã, ela era Marina Tavares, enfermeira sem perspectivas. Hoje estava a caminho de se tornar legalmente a baronesa Marina Sampaio. Quando chegou à casa de sua mãe, uma construção simples de 2 cômodos na Liberdade, Marina encontrou Dona Célia preparando o almoço na cozinha minúscula. A mulher de 58 anos, com o rosto marcado por anos de trabalho duro, olhou para a filha e imediatamente franziu a testa. Que roupa é essa, menina? Perguntou Dona Célia, limpando as mãos no avental. De onde você tirou dinheiro para comprar algo tão fino? Marina havia preparado a história durante o trajeto de ônibus. Mãe, preciso te contar uma coisa. Conheci alguém, um homem bom, com condições financeiras estáveis. Estamos nos casando hoje. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dona Célia largou a colher que segurava, virou-se completamente para a filha e seus olhos arregalaram. Casando? Hoje? Marina Tavares, que história é essa? Você nem me disse que estava namorando alguém. É tudo muito recente, mãe. Mentiu Marina, odiando-se um pouco por enganar a própria mãe. Mas é real. Ele é um bom homem, me trata bem e quer cuidar de mim. Não é isso que a senhora sempre quis para mim? Dona Célia se aproximou, pegou o rosto da filha entre as mãos calejadas e a estudou com olhos que haviam visto demais da vida para ser facilmente enganados. Você está fugindo de alguma coisa, Marina? Está em perigo? Me diga a verdade agora. Marina quase quebrou naquele momento. Quase contou tudo. O barão ferido, o tio assassino, o dinheiro, a farsa. Mas sabia que se contasse, sua mãe tentaria impedi-la. E Marina não podia permitir isso. Esta era sua chance, talvez a única que teria. Não estou fugindo de nada, mãe, disse Marina firmemente. Estou correndo em direção a uma vida melhor. Confie em mim, por favor. Quando tudo isso terminar, vou poder ajudar a senhora e o pai. Vão poder parar de trabalhar tanto. Vou cuidar de vocês. Os olhos de Dona Célia se encheram de lágrimas e ela abraçou a filha com força. Você sempre foi a mais determinada dos meus filhos, Marina. Desde pequena sempre soube o que queria e ia atrás. Só espero que esse homem seja digno de você. Ele é, mentiu Marina mais uma vez, retribuindo o abraço.
E vou passar umas semanas na fazenda dele no interior. Mas ligo sempre que puder, prometo. Depois de um almoço emotivo onde Marina teve que inventar detalhes sobre o romance fictício com Felipe, ela foi até seu quartinho alugado e pegou suas poucas posses realmente importantes: fotos de família, alguns livros queridos, documentos pessoais. Guardou tudo em uma mala velha, olhou uma última vez para aquele espaço minúsculo que havia sido seu lar por 3 anos e saiu sem olhar para trás. Às 2:30 da tarde, Marina estava de volta ao apartamento de Felipe. Ele havia se vestido com terno escuro, apesar do calor, e estava claramente fazendo esforço para não demonstrar dor. "Pronto?" perguntou ele, e Marina assentiu. O cartório ficava em uma rua tranquila do centro histórico de Salvador, e o advogado de Felipe, um homem grisalho de 60 anos, chamado Dr. Mendes, já os esperava. Ele olhou Marina com curiosidade mal disfarçada, mas foi profissional o suficiente para não fazer perguntas. "Já providenciei toda a documentação necessária", disse Dr. Mendes, guiando-os para dentro. "Com a dispensa de publicação de editais que consegui, podemos realizar a cerimônia civil agora mesmo. O oficial de registro está esperando." A cerimônia foi rápida e completamente desprovida de romance. Marina e Felipe ficaram de pé diante de um homem entediado, que recitou o texto legal sobre deveres matrimoniais, perguntou se ambos aceitavam e os declarou marido e mulher quando ambos disseram sim. Não houve beijo, não houve aplausos, apenas assinaturas em um livro oficial e a entrega de uma certidão de casamento. Quando saíram do cartório, Marina olhou para o papel em suas mãos. Marina Tavares Sampaio. Esse era seu nome agora, pelo menos legalmente. Baronesa Marina Sampaio. Parecia um nome de outra pessoa, de alguém que vivia em um mundo completamente diferente do dela. "Como se sente?" perguntou Felipe quando entraram no carro que o advogado havia providenciado para levá-los de volta. "Como alguém que acaba de cometer uma fraude legal", respondeu Marina honestamente, "mas também como alguém que está dando o maior salto de fé de sua vida. Então, pergunta difícil de responder." Felipe sorriu levemente. "Eu me sinto assim há anos", disse ele, "como se estivesse constantemente equilibrando em uma corda bamba, tentando não cair. Ter você ao meu lado, mesmo que seja só uma farsa temporária, faz parecer menos solitário de alguma forma." Marina o olhou de relance, vendo a vulnerabilidade real por trás daqueles olhos castanhos. Ele não era apenas um barão rico e poderoso, era um homem que havia perdido a esposa que amava, que estava sendo perseguido pelo próprio tio, que estava tão desesperado que teve que contratar uma estranha para salvá-lo. Era humano, falho e assustadoramente real. "Vamos fazer isso funcionar", disse Marina, mais para si mesma do que para ele. 3 semanas, conseguimos sobreviver a 3 semanas de fingimento. 3 semanas, concordou Felipe. "E depois você será a mulher mais rica que conheço e eu estarei vivo para ver o próximo mês." Parece um acordo justo. Passaram o resto daquele dia no apartamento, com Felipe descansando e Marina estudando fotos e informações sobre a fazenda Cachoeira Grande que ele lhe mostrava. Ela memorizou rostos, nomes, relações familiares. Estudou o layout da casa principal. Aprendeu sobre a produção de cacau. Decorou detalhes sobre a vida de Beatriz para poder responder se alguém perguntasse sobre a falecida esposa. À noite, Felipe pediu comida de um restaurante caro, e eles jantaram em silêncio relativo, cada um perdido em seus próprios pensamentos sobre o que viria pela frente. Marina notou que Felipe comia pouco, provavelmente ainda com dor da ferida, mas quando ela mencionou, ele insistiu que estava bem. "Amanhã cedo vamos para a fazenda", disse Felipe depois do jantar. "É uma viagem de 3 horas de carro. Vou ligar para Dona Eulália esta noite, avisar que estou levando minha esposa para casa, preparar o terreno. Vai causar um choque, mas melhor que saibam antes de chegarmos." "E seu tio?" perguntou Marina. "Ele vai estar lá quando chegarmos?" "Provavelmente", respondeu Felipe sombriamente. "Augusto mora em uma das casas secundárias na propriedade. Ele vai querer me ver imediatamente, especialmente depois do que aconteceu. Vai ser a primeira e mais importante atuação, Marina. Precisamos convencê-lo completamente." Marina sentiu o nervosismo apertar seu estômago, mas assentiu. "Estou pronta, ou pelo menos vou fingir estar até que realmente esteja." Naquela noite, Marina dormiu mal,
acordando várias vezes com pesadelos confusos sobre fazendas em chamas e homens com facas. Cada vez que acordava, levava alguns segundos para lembrar onde estava e o que havia concordado em fazer. Pela manhã, encontrou Felipe já acordado e vestido, parecendo determinado apesar da palidez ainda visível em seu rosto. "Pronta para ir?" perguntou ele, e Marina assentiu, vestindo um dos vestidos novos, um modelo de linho verde-oliva, que era ao mesmo tempo elegante e confortável para a longa viagem. Desceram até a garagem onde o carro de Felipe estava estacionado, e Marina ficou surpresa quando ele lhe entregou as chaves. "Você dirige." "Ainda não estou em condições de fazer viagens longas", disse ele, e Marina aceitou sem discutir. A viagem de Salvador até o interior da Bahia foi longa e silenciosa. Felipe dormiu boa parte do caminho, claramente exausto, enquanto Marina dirigia pelas estradas cada vez mais rurais, passando por pequenas cidades e plantações intermináveis de cacau que se estendiam até onde a vista alcançava. Quando finalmente chegaram aos portões da fazenda Cachoeira Grande, Marina sentiu o ar faltar em seus pulmões. A propriedade era maior do que qualquer coisa que ela havia imaginado. Os portões de ferro eram gigantescos, com o brasão da família Sampaio esculpido no topo. Além deles, um caminho de paralelepípedos levava a uma casa colonial imensa, branca com detalhes em azul, cercada por jardins perfeitamente mantidos. "Bem-vinda à sua nova casa temporária", disse Felipe, acordando quando Marina parou o carro nos portões. "Apenas aperte o controle que está no porta-luvas. Os portões se abrem automaticamente." Marina fez como instruído, e os portões enormes se abriram lentamente, revelando a propriedade em toda sua glória colonial. Ela dirigiu devagar pelo caminho, observando trabalhadores nos campos que paravam para olhar o carro passar, provavelmente curiosos sobre quem estava visitando. A casa principal era ainda mais impressionante de perto. 3 andares de arquitetura colonial preservada, com varandas amplas, janelas altas com venezianas azuis e uma escadaria de mármore levando à entrada principal. Ao pé da escada, uma mulher de aproximadamente 60 anos esperava, com postura ereta e expressão séria. "Dona Eulália", murmurou Felipe, a governanta. "Seja educada, mas firme. Ela vai te testar." Marina saiu do carro, alisou o vestido nervosamente e se forçou a endireitar os ombros. Ela era a baronesa Sampaio agora, pelo menos por 3 semanas. Precisava agir como tal. Felipe saiu do outro lado, movendo-se cuidadosamente para não puxar os pontos, e juntos subiram a escadaria. "Bem-vindo de volta, Barão Felipe", disse Dona Eulália com uma reverência educada. "Recebemos seu telefonema ontem. Foi bastante surpreendente." "Imagino que sim", respondeu Felipe com calma. "Dona Eulália, esta é Marina, minha esposa. Marina, esta é Dona Eulália, a governanta que praticamente me criou." Marina estendeu a mão e Dona Eulália a apertou brevemente, seus olhos escuros estudando cada detalhe do rosto e da roupa de Marina com uma intensidade que fazia sentir como se estivesse sendo radiografada. "Prazer em conhecê-la", disse a governanta finalmente. O quarto do barão foi preparado para recebê-los. Também preparei o quarto adjacente, caso prefiram acomodações separadas. "Não será necessário", disse Felipe rapidamente, passando o braço pela cintura de Marina em um gesto possessivo. "Minha esposa ficará comigo." Marina forçou-se a não reagir ao toque, apenas sorriu, como imaginou que uma esposa apaixonada sorriria. Dona Eulália notou a interação, e algo em sua expressão se suavizou ligeiramente. "Seu tio Augusto pediu para ser avisado assim que chegassem", disse Dona Eulália. "Devo mandar chamá-lo?" "Sim", respondeu Felipe. "Vamos nos instalar primeiro, mas diga que estarei disponível para recebê-lo em 1 hora." Dona Eulália assentiu e se retirou, deixando Marina e Felipe sozinhos no grande hall de entrada. Marina olhou ao redor, impressionada com os tetos altos, o piso de mármore, os quadros caros nas paredes. Era como entrar em um museu, não em uma casa onde pessoas realmente viviam. "Vamos para o quarto", disse Felipe baixinho. "Precisamos conversar antes que Augusto chegue." O quarto principal ficava no 2º andar, acessível por uma escadaria ampla de madeira escura. Quando Felipe abriu as portas duplas, Marina conteve a respiração. O cômodo era enorme, com uma cama de dosel no centro,
janelas do chão ao teto com vista para os campos de cacau, móveis antigos mas bem preservados, e uma porta que levava a um banheiro privativo que era maior que todo o apartamento de Marina em Salvador. É muito, disse Marina, caminhando lentamente pelo quarto. Tudo isso é demais. Como alguém vive assim e não enlouquece? Felipe se sentou na cama com cuidado, fazendo uma careta de dor. Você se acostuma, disse ele. Ou pelo menos aprende a ignorar. A maior parte do tempo eu nem noto mais. Mas vendo através dos seus olhos agora sim, admito que é excessivo. Marina abriu as janelas, deixando entrar o ar quente da tarde carregado com o cheiro adocicado de cacau maduro. Lá embaixo, podia ver trabalhadores nos campos, pequenos como formigas à distância. Toda aquela terra, todas aquelas pessoas dependendo da fazenda para sobreviver, e no centro de tudo, um barão que estava sendo caçado pelo próprio tio. Quando Augusto chegar, disse Felipe, interrompendo seus pensamentos, ele vai tentar nos separar. Vai querer falar comigo a sós. Vai tentar te intimidar para que saia da sala. Não saia. Uma esposa de verdade insistiria em ficar ao lado do marido ferido, especialmente em circunstâncias suspeitas. Marina se virou para encará-lo. E a ferida? Como explicamos que você não foi a um hospital? Vamos dizer que você, como enfermeira, cuidou de tudo aqui mesmo, respondeu Felipe, que não era grave o suficiente para necessitar hospitalização, apenas pontos que você deu com perfeição. Augusto vai achar estranho, mas não poderá provar nada. Um toque na porta os interrompeu. Dona Eulália entrou sem esperar resposta, carregando uma bandeja com café e biscoitos. Pensei que talvez quisessem se refrescar antes do encontro, disse ela, colocando a bandeja em uma mesinha. E Barão Felipe, seu tio já está a caminho. Disse que não podia esperar 1 hora. Claro que não podia, murmurou Felipe. Está bem, Dona Eulália. Pode mostrar a ele o caminho quando chegar. A governanta saiu e Marina sentiu seu coração acelerar. O momento da verdade estava chegando. Ela ia conhecer o homem que havia esfaqueado Felipe, que estava disposto a matar o próprio sobrinho por ganância, e teria que olhá-lo nos olhos e fingir não saber de nada. Felipe se levantou da cama com esforço e veio até Marina, pegando suas mãos entre as dele. Olhe para mim, disse ele suavemente. Marina olhou e viu determinação nos olhos castanhos dele. Você consegue fazer isso? Eu sei que consegue. Apenas lembre que está protegida aqui. Augusto não vai fazer nada na frente de testemunhas. Ele é covarde assim. Antes que Marina pudesse responder, ouviram passos pesados no corredor. Felipe soltou suas mãos, mas permaneceu ao lado dela, e juntos viraram-se para a porta quando ela se abriu sem cerimônia. Augusto Sampaio era um homem imponente de 50 e poucos anos, com cabelo grisalho penteado para trás, bigode bem aparado e olhos azuis gelados, que imediatamente fixaram-se em Marina com desconfiança nua. Ele usava roupas de montaria caras e botas de couro impecáveis, como alguém que havia acabado de voltar, de inspecionar a propriedade. Felipe, disse Augusto, ignorando Marina completamente. Que felicidade saber que se recuperou do seu acidente. Fiquei muito preocupado quando Dona Eulália me contou que havia caído das escadas. Estou bem, tio, respondeu Felipe com voz controlada. Apenas alguns pontos, nada grave. E como pode ver, trouxe minha esposa para casa comigo. Augusto finalmente olhou diretamente para Marina, e ela sentiu o peso daquele olhar como uma coisa física. Ele a estava avaliando, procurando fraquezas, tentando determinar se ela era real ou farsa. Marina segurou o olhar sem pestanejar, recusando-se a ser intimidada. Sua esposa, repetiu Augusto lentamente. Sim, Dona Eulália mencionou. Bastante surpreendente, devo dizer. Não sabia que você estava sequer vendo alguém, Felipe. E de repente aparece casado, sem avisar a família, sem nenhuma cerimônia adequada. Muito estranho. Não é estranho quando você se apaixona, tio, disse Felipe, aproximando-se de Marina e passando o braço ao redor de sua cintura. Marina e eu nos conhecemos há meses. Mantive o relacionamento privado porque ainda estava de luto por Beatriz e não queria que a sociedade julgasse nossos sentimentos. E você, minha cara? Disse Augusto diretamente a Marina pela primeira vez, ignorando completamente a explicação de Felipe. Suponho que deva estar muito feliz em se tornar baronesa tão subitamente. Deve parecer um conto de fadas para alguém da sua posição. A implicação era clara e ofensiva, mas Marina manteve a calma.
Estou feliz porque amo meu marido, Sr. Augusto, disse ela com voz firme. O título não significa nada para mim. O que importa é que Felipe e eu encontramos um ao outro em um momento que ambos precisávamos de companhia. Augusto arqueou uma sobrancelha, claramente surpreso com a firmeza na voz dela. Interessante, murmurou ele. E me disseram que você é enfermeira? Foi assim que se conheceram? No hospital? Marina assentiu. Cuidei de Felipe durante uma consulta de rotina há 6 meses. Conversamos, descobrimos interesses em comum e as coisas progrediram naturalmente a partir daí. E seus pais? Continuou Augusto, como se estivesse conduzindo um interrogatório. O que acharam de você se casar tão apressadamente com alguém tão acima de sua classe social? Augusto, interrompeu Felipe, a voz carregada de advertência. Está sendo grosseiro com minha esposa. Sugiro que mude o tom ou esta conversa termina agora. Augusto levantou as mãos em falsa rendição. Perdão, perdão. Apenas fazendo as perguntas que toda a família vai fazer quando souber. E vão saber, Felipe. Não pode esconder um casamento assim. As pessoas vão falar. Que falem, disse Felipe com indiferença. Não me importo com fofocas. E quanto à minha queda das escadas, ficou sabendo dos detalhes? Marina percebeu a mudança de assunto e viu a tensão aumentar no ombros de Augusto. Sim, disse ele cautelosamente. Dona Eulália me contou que você caiu ontem à noite na biblioteca. Muito desajeitado de sua parte, sobrinho. Poderia ter se machucado seriamente. Tive sorte que Marina estivesse aqui comigo, respondeu Felipe, apertando levemente a cintura de Marina. Ela cuidou da ferida imediatamente, deu pontos adequados. Disse que não era necessário ir ao hospital, que cicatrizaria bem com os cuidados apropriados. Augusto olhou entre Felipe e Marina podia quase ver a mente dele trabalhando, tentando descobrir se eles estavam mentindo, se sabiam a verdade sobre o que realmente havia acontecido. Mas não havia como ele ter certeza, não sem confessar que havia sido ele quem esfaqueara Felipe. Bem, disse Augusto finalmente, que alívio que você tem uma enfermeira tão dedicada como esposa agora. Muito conveniente. E quando exatamente pretendem anunciar este casamento formalmente à sociedade? Daremos um jantar aqui na fazenda no próximo sábado, disse Felipe. Convidaremos as famílias importantes da região, faremos o anúncio apropriado. Espero que você e Rodrigo possam comparecer. Não perderíamos por nada, disse Augusto, mas seus olhos permaneciam frios. E Juliana? Ela sabe sobre este casamento repentino? Ainda não, admitiu Felipe, mas vou ligar para ela hoje. Tenho certeza de que ficará feliz por mim. Augusto assentiu lentamente, ainda estudando Marina com aqueles olhos gelados. Então seja bem-vinda à família Sampaio, minha cara, disse ele, mas não havia calor em sua voz. Espero que esteja preparada para o que significa ser uma baronesa. Não é apenas festas e vestidos bonitos. Há responsabilidades, expectativas, julgamentos constantes. Estou preparada para qualquer coisa que venha, respondeu Marina, segurando o olhar dele. Desde que esteja ao lado do meu marido, posso lidar com qualquer desafio. Veremos, disse Augusto. E finalmente se virou para ir embora. Até o jantar de sábado, então. Vou me certificar de que todos os nossos conhecidos importantes recebam convites. Será um evento e tanto. Quando a porta se fechou atrás de Augusto, Marina sentiu as pernas quase cederem. Felipe a segurou rapidamente, guiando-a até a cama onde ela se sentou, tremendo levemente. Você foi perfeita, disse ele, sentando-se ao lado dela. Completamente perfeita. Ele acredita, Marina. Vi nos olhos dele. Ainda está desconfiado, mas acredita o suficiente para não arriscar fazer nada agora. Aquele homem é aterrorizante, sussurrou Marina, passando as mãos pelo rosto. A maneira como ele me olhava, como se estivesse tentando me dissecar. E a pergunta sobre meus pais. Ele estava procurando brechas, inconsistências. E você não deu nenhuma, disse Felipe. Manteve-se calma, respondeu com confiança. Foi exatamente como uma esposa de verdade agiria em uma situação assim, defendendo seu marido e seu casamento contra um parente intrometido. Marina olhou para ele, vendo a admiração genuína em seus olhos. Por que tenho a sensação de que acabamos de passar pelo teste mais fácil? Perguntou ela. E que o jantar de sábado vai ser muito pior? Porque você é inteligente, respondeu Felipe honestamente. Sábado vai ser um circo completo. Toda a elite do cacau estará aqui.
Todos querendo conhecer a misteriosa esposa do barão de Cachoeira Grande. Vai ter que dançar, conversar, agir como se tivesse nascido para aquele papel. Então, é melhor você me ensinar, disse Marina, endireitando os ombros. Tenho 5 dias para aprender a ser uma baronesa convincente. Espero que seja um bom professor, barão Sampaio. Felipe sorriu, e pela primeira vez, desde que se conheceram, foi um sorriso genuinamente alegre. Acontece que sou um professor excelente, disse ele. E você, Marina Tavares Sampaio, parece ser uma aluna rápida. Os 5 dias seguintes foram os mais intensos da vida de Marina. Felipe a ensinou tudo sobre a sociedade do cacau. Quem eram as famílias importantes, quais alianças existiam, quais rivalidades precisavam ser navegadas cuidadosamente. Dona Eulália, que ainda olhava Marina com desconfiança, mas aparentemente decidira dar-lhe o benefício da dúvida, ensinou-lhe sobre a administração da casa, sobre como dar ordens aos empregados sem soar arrogante, sobre quais tradições da família Sampaio precisavam ser respeitadas. À noite, Marina praticava dançar com Felipe na enorme sala de estar, ele guiando-a pelos passos da valsa e do tango mesmo ainda ferido, suas mãos segurando-a com uma firmeza que era ao mesmo tempo profissional e estranhamente íntima. Você está melhorando, ele dizia quando ela pisava em seus pés pela 10ª vez. Mais alguns dias e ninguém vai suspeitar que não aprendeu a dançar em algum colégio caro na Europa. Durante o dia, quando Felipe descansava para permitir que a ferida cicatrizasse, Marina explorava a fazenda, conhecendo os trabalhadores, aprendendo sobre a produção de cacau. Ela visitou as instalações onde as amêndoas eram fermentadas e secadas, conversou com as famílias que viviam nas casas dos trabalhadores e descobriu que a maioria deles realmente respeitava Felipe como patrão. Ele paga justo, disse uma mulher idosa chamada Dona Joana, que trabalhava na cozinha há 40 anos. Não como os outros fazendeiros que exploram seus empregados. O barão Felipe cuida de nós. Essas conversas davam a Marina uma visão diferente de Felipe. Ele não era apenas um aristocrata rico tentando se salvar. Era alguém que realmente se importava com as pessoas sob seus cuidados, que usava seu privilégio para fazer diferença, mesmo que pequena. Isso a fazia sentir menos culpada pela farsa, de alguma forma. Se ela o estava ajudando a sobreviver para que pudesse continuar sendo um bom patrão, então talvez houvesse alguma virtude naquilo tudo. Na quinta-feira, 2 dias antes do grande jantar, Juliana chegou de Ilhéus com seu marido Roberto. Ela era uma mulher bonita de 28 anos com cabelo escuro ondulado e olhos que lembravam os de Felipe, mais quentes que os gelados olhos azuis de seu pai Augusto. Marina estava nervosa sobre conhecê-la, mas Juliana a surpreendeu. Então você é a mulher que conseguiu o impossível, disse Juliana abraçando Marina assim que se conheceram. Conseguiu fazer meu primo sorrir novamente. Não via Felipe feliz desde antes de Beatriz morrer. Marina não sabia como responder aquilo. Então apenas sorriu e disse: ele me faz feliz também. Juliana a estudou com olhos curiosos mas gentis e então sussurrou baixo o suficiente para que apenas Marina ouvisse. Não sei qual é a história verdadeira aqui, e não vou perguntar. Mas sei que Felipe não faria algo assim sem um bom motivo. Então, se ele confia em você, eu também confio. E se precisar de uma aliada nesta família de cobras, me procure. A honestidade nua naquelas palavras pegou Marina de surpresa. Obrigada, ela murmurou de volta. Isso significa mais do que você imagina. O jantar daquela noite foi tenso, com Augusto e Rodrigo observando cada interação entre Felipe e Marina, procurando falhas na atuação. Mas Marina havia aprendido bem suas lições e conseguiu navegar pelas conversas sobre política de cacau e fofocas da sociedade sem cometer nenhum erro grave. Rodrigo, um homem de 32 anos com o mesmo olhar calculista do pai, fez várias perguntas pontiagudas sobre o passado de Marina, mas ela respondeu a todas com a história que ela e Felipe haviam ensaiado. Depois do jantar, quando todos se retiraram para seus quartos, Felipe e Marina finalmente ficaram sozinhos no quarto principal. Marina se sentou na penteadeira, tirando os brincos de pérola emprestados que Dona Eulália havia insistido que ela usasse, e olhou seu reflexo no espelho. A mulher que a encarava de volta parecia completamente diferente da enfermeira que tinha sido apenas uma semana atrás. Está pensando no quê? Perguntou Felipe.
saindo do banheiro onde havia trocado o terno formal por roupas mais confortáveis para dormir. Em como minha vida mudou em tão pouco tempo, respondeu Marina honestamente. Uma semana atrás, eu estava preocupada em como pagar o aluguel. Agora estou usando pérolas de verdade e jantando com a elite do cacau. É surreal. Felipe se aproximou, ficando atrás dela, e seus olhos se encontraram no reflexo do espelho. Você se adaptou melhor do que eu esperava, disse ele. Não é fácil entrar em um mundo completamente diferente e agir como se pertencesse a ele. Mas você faz parecer natural. Isso é bom ou ruim? Perguntou Marina, girando no banco para olhá-lo diretamente. É impressionante, respondeu Felipe, e um pouco assustador, se sou honesto, porque quanto melhor você atua, mais fácil fica esquecer que tudo isso é temporário. Marina sentiu algo apertar em seu peito com aquelas palavras. Ela havia sentido a mesma coisa nos últimos dias. Havia momentos, especialmente quando estavam dançando ou rindo de alguma coisa durante o jantar, quando esquecia completamente que aquilo era uma farsa. Quando o toque de Felipe em sua cintura ou o sorriso dele direcionado a ela faziam seu coração acelerar de maneiras que não tinham nada a ver com a atuação. Apenas mais 2 semanas e meia, disse Marina, mais para si mesma do que para ele. E então, tudo volta ao normal. Normal, repetiu Felipe, e havia algo estranho em sua voz. Sim, normal. Você volta para Salvador, para o hospital. Eu fico aqui, sozinho novamente na fazenda grande demais. Tudo volta ao que era antes. Marina não conseguiu identificar o tom em sua voz. Arrependimento? Tristeza? Ou estava imaginando coisas que não existiam? Era perigoso começar a ler significados em cada palavra, cada olhar. Aquilo era um acordo de negócios, nada mais. É melhor dormirmos, disse Marina levantando-se. Sábado vai ser um dia longo. Felipe assentiu, mas quando Marina passou por ele em direção ao lado esquerdo da cama enorme que haviam estado compartilhando platonicamente, ele pegou sua mão suavemente. Marina, disse ele, obrigado, por tudo que está fazendo. Sei que digo isso frequentemente, mas quero que saiba que é genuíno. Você salvou minha vida de mais maneiras do que apenas cuidando da ferida. Marina apertou a mão dele brevemente antes de soltá-la. Apenas me pague o que prometeu quando tudo terminar, disse ela, tentando manter o tom leve, e estaremos quites. Mas enquanto se deitava naquela cama gigante, escutando a respiração de Felipe do outro lado do colchão, Marina sabia que não seria tão simples assim. Alguma coisa estava mudando entre eles, algo que ela não havia previsto quando aceitara aquele acordo louco. O sábado amanheceu claro e quente, perfeito para o grande jantar que anunciaria oficialmente o casamento de Felipe e Marina à Sociedade do Cacau. A casa estava em frenesi de preparação desde as primeiras horas da manhã, com Dona Eulália coordenando dezenas de empregados que limpavam, cozinhavam, arrumavam flores e preparavam a sala de jantar para receber 50 convidados. Marina passou a manhã sendo preparada por uma cabeleireira e maquiadora que Felipe havia contratado especialmente para a ocasião. Elas transformaram seu cabelo crespo em uma obra de arte de cachos definidos, presos em um penteado elegante, aplicaram maquiagem que realçava seus olhos escuros e pele morena e a ajudaram a vestir o que Felipe chamara de presente de casamento adequado. O vestido era uma obra-prima de seda azul marinho que caía perfeitamente em seu corpo, com decote elegante, mas não exagerado, e uma saia que fluía quando ela se movia. Quando Marina se olhou no espelho de corpo inteiro, quase não se reconheceu. Parecia uma baronesa de verdade, nascida e criada para aquele papel. Você está deslumbrante, disse Felipe quando a viu, e havia algo em seus olhos que fez Marina corar. Ele também estava impecável em um terno preto com gravata azul, combinando com o vestido dela. Claramente, uma coordenação intencional que os convidados notariam e comentariam. Os convidados começaram a chegar às 7 da noite, chegando em carros caros que formavam fila na entrada da fazenda. Marina ficou ao lado de Felipe no grande hall, recebendo cada pessoa com sorrisos e cumprimentos educados, enquanto seu coração batia descontroladamente. Estas eram as pessoas mais ricas e poderosas do sul da Bahia, donos de fazendas que se estendiam por quilômetros, herdeiros de fortunas construídas ao longo de gerações, e todas elas olhavam Marina com curiosidade mal disfarçada. Barão Felipe, que surpresa maravilhosa!
disse uma mulher idosa coberta de joias. Não sabia que estava cortejando alguém. E tão jovem e bonita. Você é uma sortuda, minha querida. Sou eu quem tem sorte, respondeu Felipe, puxando Marina mais perto. Marina conquistou meu coração quando achei que nunca amaria novamente. As conversas seguiram esse padrão durante toda a recepção. Perguntas veladas sobre as origens de Marina, comentários sobre o quão rápido o romance havia progredido, olhares avaliadores que pesavam se ela era digna de estar ali. Marina respondeu a tudo com a graça que havia praticado, contando a história ensaiada sobre como se conheceram, rindo das piadas apropriadas, aceitando os parabéns com modéstia. Augusto e Rodrigo circulavam pela festa como tubarões, observando tudo, claramente esperando que Marina cometesse algum erro fatal que revelasse a farsa. Mas ela não cometeu. Dançou com Felipe quando a música começou, permitindo que ele a guiasse pela pista como haviam praticado. Conversou sobre cacau com fazendeiros, usando os fatos que Felipe lhe havia ensinado. A única pessoa que parecia genuinamente feliz por Felipe era Juliana, que ficou ao lado de Marina durante boa parte da noite, apresentando-a às outras mulheres e desviando as perguntas mais invasivas com habilidade diplomática. Você está se saindo melhor do que eu me saí no meu próprio casamento, sussurrou Juliana em um momento. Metade dessas pessoas me odiava porque achavam que Roberto não era rico o suficiente para mim. Elas te odeiam agora? Perguntou Marina, curiosa. Juliana sorriu. Ainda sim, mas por razões diferentes. Agora é porque recuso-me a participar dos jogos de poder delas. Mas aprendi a não me importar. Você também vai aprender, se ficar tempo suficiente. Se ficar tempo suficiente. As palavras ecoaram na mente de Marina. Juliana ainda não sabia que aquilo tudo era temporário, que em menos de 2 semanas, Marina desapareceria daquela vida como se nunca tivesse existido. O jantar foi servido na enorme sala de jantar, com Marina sentada ao lado de Felipe, na cabeceira da mesa ornamentada. O menu era elaborado. Entrada de lagosta, prato principal de costela bovina com molho de cacau, sobremesa de chocolate amargo produzido na própria fazenda. Os vinhos eram importados e caros, os talheres eram de prata genuína, e a conversa fluía em tópicos que variavam de política local a fofocas da alta sociedade. Marina comeu pouco, nervosa demais para ter real apetite, mas fingiu apreciar cada prato. Ao seu lado, Felipe também comia devagar, e ela notou que ele tocava disfarçadamente a área da ferida de vez em quando, claramente ainda sentindo desconforto, mesmo semanas depois do ataque. Depois do jantar, quando os convidados se moveram para a sala de estar para café e licores, Augusto finalmente se aproximou de Marina sozinha. Felipe havia sido puxado para uma conversa sobre exportações com um grupo de fazendeiros, e Marina ficou momentaneamente sem sua âncora. Então, Baronesa Marina, disse Augusto, o título soando como insulto em sua boca. Está se adaptando bem à vida de fazenda? Estou, respondeu Marina calmamente. É diferente do que estou acostumada, mas Felipe tem sido um guia paciente. Tenho certeza, disse Augusto, seus olhos gelados a estudando. E me diga, seus pais devem estar muito orgulhosos. A filha se tornando baronesa, saindo da pobreza para a riqueza da noite para o dia. Deve parecer um milagre. Meus pais estão felizes porque estou feliz, disse Marina, recusando-se a morder a isca. O título não importa para eles, apenas meu bem-estar. Augusto deu um pequeno sorriso que não alcançou seus olhos. Claro. E quanto tempo exatamente pretende ficar casada com meu sobrinho, baronesa? Marina sentiu o sangue gelar, mas manteve a expressão neutra. Para sempre, senhor Augusto. É assim que casamento funciona quando você ama a pessoa. Interessante, murmurou Augusto. Porque veja bem, tenho certos contatos em Salvador, pessoas que conhecem pessoas. E ninguém, absolutamente ninguém, parece ter visto meu sobrinho cortejando uma enfermeira nos últimos 6 meses. Nenhum jantar em restaurantes, nenhum passeio público, nada. É como se este romance tivesse sido completamente invisível, até que, de repente, vocês aparecessem casados. Marina forçou-se a sorrir. Como Felipe explicou, mantivemos tudo discreto por respeito à memória de Beatriz. Não queríamos que as fofocas começassem antes que estivéssemos prontos para tornar público. Ou, disse Augusto, aproximando-se ligeiramente, vocês estão mentindo. Este casamento é uma farsa.
E quando eu provar isso, Marina, você vai descobrir que enganar a família Sampaio tem consequências muito sérias. Antes que Marina pudesse responder, Felipe apareceu ao lado dela, sua mão pousando possessivamente em sua cintura. Algum problema, tio? Perguntou Felipe, sua voz baixa, mas carregada de advertência. Nenhum, respondeu Augusto, recuando. Apenas conhecendo melhor minha nova sobrinha. Ela é fascinante, Felipe. Absolutamente fascinante. Augusto se afastou, e Marina sentiu as pernas tremerem. Ele sabe, sussurrou ela para Felipe, ou pelo menos suspeita fortemente. Eu sei, respondeu Felipe baixinho. Mas suspeitar não é provar, e enquanto tivermos documentação legal, ele não pode fazer nada oficialmente. Apenas precisamos continuar convincentes por mais alguns dias. Mas Marina via a preocupação nos olhos dele. Augusto estava investigando, procurando brechas, e se encontrasse qualquer prova de que o casamento era fraudulento, não hesitaria em usar contra eles. A festa continuou até tarde da noite, com os convidados finalmente começando a se despedir por volta de meia-noite. Marina e Felipe ficaram na entrada, acenando e agradecendo a cada pessoa que saía, até que finalmente a última carruagem partiu e eles ficaram sozinhos com os empregados, limpando os restos da celebração. Você foi perfeita, disse Felipe, enquanto subiam a escada em direção ao quarto. Completamente perfeita. Mesmo quando Augusto te encurralou, você manteve a calma. Marina não se sentia perfeita. Sentia-se exausta, emocionalmente drenada e cada vez mais confusa sobre seus próprios sentimentos. Quando entraram no quarto e Felipe fechou a porta atrás deles, ela finalmente deixou a máscara cair, sentando-se na cama e tirando os sapatos de salto alto que a haviam torturado a noite toda. Não sei quanto mais consigo fazer isso, confessou Marina, esfregando os pés doloridos. Cada mentira, cada sorriso falso, cada conversa onde tenho que fingir ser alguém que não sou. Está me esgotando, Felipe. Felipe se ajoelhou na frente dela, pegando um de seus pés e começando a massagear suavemente. Eu sei, disse ele, e sinto muito por colocá-la nesta posição. Mas já passou uma semana, só faltam mais 2, e então você estará livre. Livre com dinheiro suficiente para nunca mais ter que fingir ser alguém que não é. Marina olhou para ele ali, ajoelhado aos seus pés, massageando-os com cuidado, e sentiu algo quebrar dentro dela. Este homem poderoso, este barão que poderia ter qualquer mulher que quisesse, estava ali cuidando dela como se fosse precioso. E não era atuação agora. Não havia audiência. Não havia ninguém para impressionar. Era real. Felipe, começou ela. Depois parou, sem saber como continuar. Ele olhou para cima, seus olhos castanhos encontrando os dela. E Marina viu ali algo que a fez esquecer como respirar. Havia calor naquele olhar. Uma intensidade que não tinha nada a ver com atuação ou acordos de negócios. Diga, murmurou Felipe, suas mãos ainda segurando o pé dela, mas de forma menos funcional agora, mais íntima. Marina hesitou. Depois decidiu ser honesta. Estou começando a esquecer que isso é fingimento, e isso me assusta. Felipe ficou muito quieto por um momento. Então soltou o pé dela e se levantou, mas não se afastou. Ficou em pé na frente dela, tão perto que Marina podia sentir o calor do corpo dele. E se não for fingimento? Perguntou Felipe baixinho. E se for real, pelo menos em parte? Marina olhou para ele, seu coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. O que está dizendo? Estou dizendo que você não é a única que está confusa, respondeu Felipe. Estou dizendo que nas últimas 2 semanas você se tornou a única coisa real na minha vida, que quando acordo de manhã, a primeira coisa que procuro é você, que quando você sorri de verdade, não fingindo para uma audiência, sinto como se pudesse respirar pela primeira vez em anos. Marina se levantou, ficando frente a frente com ele, tão perto que seus corpos quase se tocavam. Isso é loucura, sussurrou ela. Você mal me conhece. Eu mal te conheço. Somos estranhos fingindo ser casados. Eu sei, disse Felipe, levantando a mão e tocando seu rosto suavemente. É loucura completa. Mas quando foi a última vez que algo na minha vida fez tanto sentido? Ele se inclinou lentamente, dando a Marina tempo de se afastar se quisesse. Mas ela não se afastou. Ficou ali, paralisada entre medo e desejo, enquanto os lábios dele se aproximavam dos dela. E quando finalmente se tocaram, suave e tentativo no começo,
Marina sentiu como se estivesse caindo de um penhasco sem saber onde aterrissaria. O beijo aprofundou-se, tornando-se mais urgente, e as mãos de Felipe estavam em seus cabelos, no rosto dela, na curva de suas costas, puxando-a mais perto. Marina respondeu, suas próprias mãos agarrando os ombros dele, sentindo os músculos firmes sob a camisa de seda. Era errado. Ela sabia. Estava complicando algo que deveria ser simples, um acordo de negócios com data de validade. Mas naquele momento, com os lábios dele nos dela e o coração batendo descontrolado, Marina não conseguia se importar. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. Felipe descansou sua testa contra a dela, seus olhos fechados, sua respiração irregular. Desculpe, murmurou ele. Não deveria ter feito isso. Não era parte do acordo. Não se desculpe, disse Marina, surpresa com a firmeza em sua voz. Eu queria. Ela parou, sem saber como expressar o turbilhão de emoções dentro dela. Felipe a olhou, estudando seu rosto como se tentasse memorizar cada detalhe. Então, o que fazemos agora? Perguntou ele. Porque não consigo voltar a fingir que você é apenas uma funcionária temporária. Não depois disso. Marina recuou um passo, precisando de espaço para pensar claramente. Ainda faltam 2 semanas do acordo, disse ela. 2 semanas onde temos que manter esta farsa para sua família, para todos. Não podemos complicar isso, misturando sentimentos reais. E depois das 2 semanas? Perguntou Felipe. Quando o acordo terminar oficialmente? O que acontece com o que está começando entre nós? Marina balançou a cabeça, caminhando até a janela e olhando para os campos escuros de cacau lá fora. Não sei, admitiu ela. Felipe, você é um barão. Eu sou uma enfermeira pobre. Mesmo que haja algo real entre nós, e não tenho certeza do que é ainda, não há futuro possível. Nossos mundos são diferentes demais. Meus pais também eram de mundos diferentes, disse Felipe, aproximando-se, mas não tocando-a. Meu pai era barão. Minha mãe era filha de um comerciante de Ilhéus. A família dele ficou escandalizada, mas ele a amou de qualquer jeito, casou-se com ela de qualquer jeito, e foram felizes até o dia que ela morreu. O amor não se importa com classe social, Marina. Mas a sociedade se importa, argumentou Marina. Vi como essas pessoas me olharam hoje à noite. Metade com desprezo mal disfarçado, a outra metade com curiosidade mórbida. E isso é enquanto ainda pensam que nosso casamento é real. Imagine quando souberem que foi uma farsa desde o início. Não precisa ser farsa, disse Felipe suavemente. Podemos torná-lo real, de verdade. Não por necessidade ou acordo, mas porque escolhemos isso. Marina se virou para encará-lo, lágrimas picando seus olhos. Você está confundindo gratidão com amor, disse ela. Estou salvando sua vida, cuidando de você. É natural sentir algo por alguém nessas circunstâncias. Mas quando tudo voltar ao normal, quando você não precisar mais de mim, vai perceber que não é real. E se você estiver errada, insistiu Felipe, e se eu souber exatamente o que sinto e por quê? Então me pergunte novamente daqui a 2 semanas, disse Marina, limpando as lágrimas que começavam a cair. Quando o perigo passar, quando você estiver seguro, quando tudo se acalmar. Se ainda sentir o mesmo, então conversamos. Mas agora não, Felipe. Não posso tomar decisões sobre sentimentos quando tudo ao nosso redor é caos. Felipe assentiu lentamente, claramente não feliz, mas aceitando. Está bem, disse ele. 2 semanas. Terminamos o acordo como planejado. Você recebe seu pagamento. E então, quando houver espaço para respirar e pensar com clareza, conversamos sobre o que há entre nós. Marina concordou com a cabeça, aliviada por ele entender, mas também estranhamente triste. Vou dormir no quarto de hóspedes esta noite, disse ela. Preciso de espaço para processar tudo isso. Felipe não tentou impedi-la. Apenas observou, enquanto ela pegava algumas coisas e saía, fechando a porta suavemente atrás dela. Marina encontrou o quarto de hóspedes mais próximo. Entrou e finalmente permitiu que as lágrimas caíssem de verdade. Estava confusa, assustada e completamente perdida sobre o que realmente queria. Havia começado tudo aquilo pelo dinheiro, pela chance de escapar da pobreza. Mas em algum lugar ao longo do caminho, Felipe havia se tornado mais do que apenas um patrão temporário. Ele havia se tornado alguém que ela realmente se importava, alguém cujo sorriso fazia seu dia melhor, cuja presença a fazia sentir-se segura. Mas era real.
Ou estava apenas se deixando levar pela fantasia de viver como baronesa, de ser tratada como se fosse especial? Marina não sabia, e a incerteza a estava matando por dentro. Dormiu mal aquela noite, acordando várias vezes com pensamentos confusos sobre Felipe, sobre o acordo, sobre o que sentia. Quando finalmente amanheceu, ela se levantou cansada, mas determinada. 2 semanas. Tinha 2 semanas para descobrir se seus sentimentos eram reais ou apenas produto das circunstâncias extraordinárias. Enquanto isso, precisava continuar a farsa. Precisava continuar sendo a baronesa Sampaio, perfeita. E mais importante, precisava proteger seu coração do perigo de se apaixonar por alguém cujo mundo nunca seria realmente o dela. Marina se vestiu, arrumou o cabelo e desceu para o café da manhã determinada a manter distância emocional de Felipe pelos dias que restavam. Mas quando o viu esperando na sala de jantar, o sorriso dele ao vê-la fez todas suas resoluções derretem instantaneamente. Bom dia, disse Felipe, afastando a cadeira para ela. Dormiu bem? Não, admitiu Marina, sentando-se. E você? Também não, confessou Felipe. Mas temos que continuar como se tivéssemos dormido perfeitamente. Augusto vai estar observando cada movimento nosso a partir de agora, procurando qualquer sinal de fratura no casamento. E assim começou a segunda metade de seu acordo, com ambos agora conscientes dos sentimentos crescentes entre eles, mas fingindo que nada havia mudado. Os dias seguintes foram uma tortura silenciosa de proximidade forçada e distância emocional autoimposta. Marina e Felipe continuavam dormindo no mesmo quarto, mantendo as aparências caso algum empregado comentasse, mas agora havia uma tensão palpável entre eles que não existia antes daquele beijo. Durante o café da manhã do domingo, Rodrigo apareceu sem avisar, seu rosto carrancudo revelando que trazia más notícias. Primo Felipe, disse ele, sentando-se à mesa sem ser convidado. Preciso discutir as finanças da fazenda. Os números do último trimestre não fecham. Felipe colocou o garfo de lado, sua expressão tornando-se séria. O que quer dizer com não fecham? Quer dizer que há uma discrepância de quase R$300 mil entre o que deveria estar nas contas e o que realmente está, respondeu Rodrigo, empurrando uma pasta cheia de papéis através da mesa. Meu pai sugeriu que talvez sua nova esposa pudesse explicar onde o dinheiro foi. Marina sentiu o sangue gelar. Eles estavam tentando incriminá-la, acusá-la de roubar da fazenda. Era uma jogada inteligente de Augusto. Se conseguisse provar que ela era uma aproveitadora, poderia anular o casamento por fraude. Minha esposa não tem nada a ver com as finanças da fazenda, disse Felipe friamente. E sugiro que você e seu pai parem de fazer acusações infundadas, antes que eu decida investigar mais profundamente quem realmente tem acesso às contas. Rodrigo ficou vermelho. Está me acusando de algo, primo? Estou dizendo que você administra as finanças há 5 anos, respondeu Felipe. E, misteriosamente, só agora, dias depois que me casei, aparece uma discrepância. Interessante timing, não acha? A discussão escalou rapidamente, com vozes se elevando, até que Dona Eulália entrou na sala de jantar com expressão desaprovadora. Senhores, disse ela firmemente, estão assustando os empregados com todo esse gritaria. Se vão brigar, façam isso em particular. Felipe se levantou abruptamente. Rodrigo, vou contratar auditores externos para revisar todas as contas dos últimos 3 anos. Se há dinheiro faltando, vamos descobrir exatamente para onde foi. E Marina vai estar completamente inocentada neste processo. Rodrigo saiu furioso, batendo a porta, e Marina finalmente conseguiu respirar novamente. Eles estão escalando, disse ela baixinho. Augusto e Rodrigo estão ficando desesperados. Eu sei, concordou Felipe, passando a mão pelo cabelo frustrado. E isso os torna mais perigosos. Pessoas desesperadas fazem coisas estúpidas. Precisamos ter cuidado redobrado. Naquela tarde, enquanto Felipe estava em seu escritório lidando com os auditores que havia contratado às pressas, Marina decidiu caminhar pelos jardins para limpar a cabeça. Foi quando encontrou Juliana, sentada em um banco sob uma árvore de jambo, lendo um livro. Posso me sentar? Perguntou Marina, e Juliana acenou para o espaço ao lado dela no banco. Por alguns minutos ficaram em silêncio confortável, apenas ouvindo os pássaros e o vento nas folhas. Finalmente, Juliana fechou o livro e se virou para Marina. Meu pai e meu irmão estão planejando algo, disse ela sem rodeios.
Ouvi conversas que não deveria ter ouvido. Eles sabem que o casamento de vocês não é real, Marina. Ou pelo menos têm certeza suficiente para arriscar tudo provando isso. Marina sentiu o pânico subir, mas forçou-se a manter a calma. E você? O que pensa? Juliana sorriu tristemente. Penso que não me importa se é real ou não. Felipe está mais feliz do que esteve em anos. Vi nos olhos dele quando olha para você. Real ou fingido no começo, tornou-se algo genuíno. E isso é o que importa para mim. Seu pai não vai desistir, disse Marina. Ele quer o título, as terras. Vai continuar tentando até conseguir. Juliana assentiu. Por isso vim te avisar. Eles estão planejando algo para daqui a alguns dias. Não sei exatamente o que, mas envolve provar publicamente que seu casamento é fraudulento. Vão tentar humilhar vocês na frente de toda a sociedade. Marina agradeceu a Juliana pela informação e correu de volta para a casa para avisar Felipe. Quando contou o que havia descoberto, ele ficou pálido. Precisamos nos antecipar, disse ele. Não podemos esperar que eles ataquem. Temos que revelar a verdade primeiro, mas nos nossos termos. Como? Perguntou Marina. Se admitirmos que o casamento começou como farsa, você perde tudo mesmo assim. Não se tornarmos o casamento real antes de revelarem qualquer coisa, disse Felipe, pegando as mãos dela. Marina, eu sei que você pediu 2 semanas para pensar, mas não temos 2 semanas. Augusto vai atacar antes disso. Então preciso perguntar agora. Há qualquer possibilidade de você querer ficar? De verdade? Não pelo dinheiro, não por obrigação, mas porque existe algo real entre nós? Marina olhou para aqueles olhos castanhos, que haviam se tornado tão familiares nas últimas semanas. Pensou em como ele a fazia rir durante os jantares, como cuidava dela quando estava cansada, como a olhava como se ela fosse a pessoa mais importante do mundo. E percebeu que a resposta estava ali o tempo todo, escondida sob camadas de medo e insegurança. Sim, sussurrou ela, há algo real. Tenho medo do que isso significa. Tenho medo de que não funcione, mas não posso negar que é real. Felipe sorriu, um sorriso genuíno de puro alívio e alegria. Então vamos fazer assim. Amanhã vamos reunir toda a família e principais membros da sociedade. Vamos contar que nosso casamento começou de forma não convencional, mas que se tornou amor verdadeiro. Vamos ser honestos sobre como nos conhecemos, sobre as circunstâncias, mas deixar claro que escolhemos ficar juntos por escolha, não por necessidade. E foi exatamente isso que fizeram. No dia seguinte, com a sala cheia de fazendeiros, membros da sociedade e, claro, Augusto e Rodrigo observando com olhos de águia, Felipe ficou de pé e contou a verdade. Sim, nosso casamento começou de forma não convencional, disse ele, segurando a mão de Marina firmemente. Casei-me com Marina inicialmente por razões práticas, para proteger o patrimônio familiar de certas ameaças. Mas durante essas semanas juntos, descobri algo que não esperava. Amor verdadeiro. Marina não é apenas minha esposa no papel. Ela se tornou minha parceira, minha melhor amiga, a pessoa sem a qual não consigo imaginar meu futuro. O silêncio na sala era absoluto. Marina viu Augusto ficar vermelho de raiva, compreendendo que sua jogada havia sido neutralizada. Ao admitir a verdade primeiro, Felipe havia tirado todo o poder que Augusto tinha sobre eles. E eu escolho ficar, acrescentou Marina, sua voz clara e firme. Não pelo título, não pela riqueza, mas porque amo este homem. Amo sua bondade, sua integridade, sua coragem. E se a sociedade julgar nosso casamento por como começou ao invés de pelo que se tornou, então a sociedade está errada. Houve um momento de silêncio tenso, e então Juliana começou a aplaudir. Lentamente outros se juntaram, até que a sala inteira estava aplaudindo. Augusto e Rodrigo saíram furiosos, derrotados finalmente. Nos meses seguintes, Marina e Felipe construíram uma vida juntos de verdade. Ela continuou trabalhando como enfermeira, mas agora em uma clínica que abriram na fazenda para os trabalhadores. Felipe expandiu os programas sociais, melhorou salários, tornou-se conhecido como o fazendeiro mais justo da região. E quando, um ano depois, Marina segurou seu bebê recém-nascido nos braços, enquanto Felipe os observava com amor infinito nos olhos, ela soube que havia feito a escolha certa. Aquilo que começara como um acordo desesperado em um beco escuro,
havia se transformado na história de amor mais verdadeira que ela poderia ter imaginado. Obrigada, sussurrou Felipe naquela noite, beijando sua testa, por me salvar de tantas maneiras diferentes. Obrigada por me deixar te salvar, respondeu Marina, e selaram aquela promessa com um beijo que era tudo menos fingido. E assim chegamos ao final desta história emocionante de Marina e Felipe, que nos mostrou que às vezes os começos mais improváveis escondem os amores mais verdadeiros. O que começou como um acordo desesperado entre estranhos se transformou em um casamento real, construído sobre confiança, coragem e amor genuíno. Se você amou esta jornada tanto quanto eu amei contá-la, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma de nossas próximas histórias de época que farão seu coração bater mais forte. Me conte nos comentários, qual foi sua parte favorita desta história? O momento do primeiro encontro? A tensão do jantar com a família? Ou a revelação final da verdade? Compartilhe suas emoções conosco, porque cada comentário seu nos inspira a continuar trazendo romances que tocam a alma e provam que o amor verdadeiro sempre vence. Sempre. Até a próxima história.